A paz do Messias, ou Yahshua Mashiach, Hamashia Messias, a paz do Messias. A palavra de hoje é disciplina do Pai do Criador e disciplina dos homens. Hebreus capítulo 12, versículo do 2 ao 8. Assim diz a palavra do Pai. Olhando firmemente para o Messias, autor e consumador da nossa fé, ao qual, pela alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, desprezando a afronta, e estava assentado à direita do trono do Pai. Considerai aquele que suportou tal oposição dos pecadores contra si mesmo, para que não vos canseis, nem desanimeis. Ainda não resiste até o ponto de derramar o próprio sangue, combatendo contra o pecado. Versículo 5. E já vos esqueceste das exortações que vos domestes como filhos. Filho meu, não despreça a correção do Criador, e não desanime quando por ele fores repreendido. Porque o Pai corrige a quem ama, e açoita todo o que recebe por filho. E para a disciplina que vos suportais, a correção, o Pai vos trata como filhos. Pois que filho há a quem o Pai não corrige? Se, porém, estáis sem disciplina, da qual todos somos feitos participantes, sois então bastardo e não filho. O tema é disciplina do Pai do Criador e disciplina dos homens. Hebreus capítulo 12, versículos do 2 ao 8, os versículos ao qual nós lemos. Por que disciplina do Pai do Altíssimo e disciplina dos homens? Nas denominações, ou igreja, na prática da igreja, tem o regime interno ou um estatuto. Esse regime interno, conhecido como doutrina da igreja, ele é baseado na Sagradas Escrituras. Nenhum pastor pode colocar você em disciplina por ele mesmo. Tem que ser colocado disciplina de acordo com a palavra. Isso necessita de o pastor chamar a liderança, ser apresentado uma acusação, aquela acusação a qual foi apresentada contra mim ou contra você, ser analisada para ver se aquilo ali foi uma falta grave. Correção, repressão, açoite ou disciplina. Primeiro vem a orientação. Depois vem a correção com testemunha, ou em cima de um púlpito. Caso o criador coloque o nome da pessoa, o pregador vai falar. Caso o criador não coloque o nome da pessoa, a pessoa que está pregando, ministrando a correção, não vai ser dito. Então é necessário que seja corrigido, repreendido, açoitado. Disciplinado, só quem pode disciplinar é o pastor, ou uma pessoa autorizada por ele. O que esses pastores estão fazendo? Colocando pessoas em disciplina no banco acima da palavra. Banco é heresia. Quando alguém coloca você ou me coloca em disciplina, coloca alguém em disciplina, tem que haver um acompanhamento. Tem que ser apresentada a acusação, tem que ver com a liderança se aquela acusação apresentada tem fundamento, se aquilo ali realmente foi uma falta gravíssima. Porque a doutrina ou a disciplina da igreja só pode se receber disciplina ou doutrina da igreja se a pessoa cometeu uma falta grave. Como a disciplina do Criador na nossa vida é diferente da disciplina dos homens. Então vamos ler algumas disciplinas impostas pelo homem. E também vamos ler disciplina imposta, colocada pelo Criador. Disciplina pelos homens. Levítico capítulo 19, versículo 27. Não cortarás o seu cabelo em redondo, e nem danificarei a ponta da barba. Por que esse texto de Levítico capítulo 19, versículo 27? Porque eu vejo muitos pastores colocando as pessoas no banco porque cortou o cabelo. Muitos pastores fazem isso, estão proibindo as irmãs, principalmente em algumas igrejas por aí, os pastores estão colocando as pessoas em disciplina, colocando no banco, porque a pessoa cortou o cabelo. Cortar o cabelo não é uma falta grave. E se você for cumprir a lei, que você cumpra todos os pontos da lei, senão você é julgado, condenado pela lei a qual você está aplicando. Você tem que aplicar a lei e os pontos na lei.
Primeiro você aplica a lei na sua vida, para depois você aplicar a lei na vida de alguém. E o texto é bem claro, não cortareis o cabelo em redondo. Isso está falando tanto de homem quanto de mulher. Isso está falando de homem e de mulher, tanto faz. E não danificareis a ponta da barba. Veja, gente, como esses homens são hipócritas. Como o Messias chama eles em Mateus capítulo 23, versículo 2, né? Eles estão se colocando acima. Ele é chamado de mestre da lei. Se colocando acima da palavra. O Messias o chama, Mateus capítulo 23, versículo 2. Os mestres da lei, fariseus, estão assentados na cadeira de Moisés. O que é assentado? Se colocando acima da palavra. Primeiro, para ele colocar alguém em disciplina, ele tem que cumprir as disciplinas. Se ele colocou uma mulher que cortou o cabelo e a barba dele está feita, então ele se torna hipócrita. O Messias chama ele de hipócrita. Porque ele está colocando a pessoa em disciplina ou proibindo ela de entrar na igreja acima da palavra. E pastor nenhum pode proibir ninguém de entrar na igreja. A igreja não é do pastor, nunca foi. O templo construído de pedra lá não é do pastor, é de Cristo. Não é comprado com os dízimos dos irmãos, é comprado com os dízimos da pessoa. Não é o pastor manda quem pode, obedece quem tem juízo. Não é bem assim. É de acordo com aquilo, se a pessoa segue a palavra, segue os mandamentos, segue a orientação divina do Altíssimo, tem que disciplinar de acordo com as Sagradas Escrituras. Assim como Miriam foi disciplinada pelo Criador. Números capítulo 12, versículo 10 e 12. Quando o anúncio se afastou sobre a tenda de Miriam, se achou leprosa, branca como a neve. Voltando-se para Miriam, Arão viu que estava leprosa. Versículo 14. E o pai respondeu: Moisés, se seu pai lhe cuspisse no rosto, não ficaria envergonhado durante 7 dias? Seja Miriam fechada 7 dias fora do acampamento e depois recolhida. Veja que a Miriam recebeu disciplina do Altíssimo, lepra por 7 dias, porque cuspiu na cara do próprio Criador, como ele está falando aqui no versículo 14. Como muitas pessoas estão fazendo. E estão cuspindo na cara do próprio Pai, distorcendo a palavra, mentindo e enganando as pessoas. Estão colocando as pessoas nos bancos. Banco é heresia. Se não tiver acompanhamento, se a pessoa foi colocada ali de acordo com o estatuto da igreja ou regime interno, tem regime interno que a pessoa vai ficar, se ela cometer uma falta grave, durante 1 ano. Durante esse 1 ano, a pessoa que te colocou em disciplina, ela tem que fazer o acompanhamento junto com uma testemunha. Por que junto com uma testemunha? Porque a pessoa tem que saber se aquela pessoa que foi colocada em disciplina, se ela voltou a praticar os mesmos pecados, se ela voltou a praticar a falta gravíssima, se ela está praticando a falta gravíssima. Não pode deixar a pessoa no banco. Banco é heresia. É necessário que se corrija, açoite, seja corrigido, repreendido, açoitado e até mesmo disciplinado. O que seria açoite? Açoite seria uma palavra mais dura, uma palavra mais dura de acordo com a Sagrada Escritura. Não é de acordo com aquilo que o homem pensa, de acordo com aquilo que ele quer. Em 2 Samuel capítulo 12, versículo 10 e 14 ao 14. Agora, portanto, a espada jamais se apartará da tua família, porque desprezaste e tomaste a mulher do Urias, o Heteu, para ser sua mulher. Assim diz o Criador: eu suscitarei da sua própria casa o mal sobre ti, tomarei 2 mulheres perante os teus filhos, e te darei ao teu próximo, o qual se deitará com ela à plena luz do dia. Tu fizeste em oculto, mas eu farei este negócio perante toda Israel, a plena luz do dia. Veja que Davi foi disciplinado pelo resto dos seus dias, porque Davi cometeu uma falta gravíssima. Você só é disciplinado dentro da denominação se você cometer uma falta gravíssima. Perante o Altíssimo, é ele que considera a falta a qual eu estou praticando. É o Pai que decide que falta nós estamos fazendo. Na vida de Miriam, ela recebeu lepra por 7 dias. Davi recebeu disciplina até o último dia da sua vida.
Segundo a Reis, capítulo 5, versículo 27. E a lepra de Naamã pegará-te e a tua descendência para sempre. Então Geazi saiu da presença do Eliseu, leproso, branco como a neve. A disciplina na vida de Geazi foi lepra pelo resto da sua, para sempre. Para sempre, como está no 2 Reis, capítulo 5, versículo 27. A lepra de Naamã se pegará a ti, a tua descendência, não só Geazi, mas como a sua descendência, para sempre. Então Geazi saiu da presença de Eliseu, leproso, branco como a neve. Veja que Mira recebeu lepra por 7 dias. Geazi recebeu lepra para sempre. Qual foi a falta o que Geazi fez de pecado? Geazi recebeu pela obra do Altíssimo, como quando o Criador curou Naamã, Geazi recebeu por isso, versículo 22 e versículo 23. Versículo 22, capítulo 5, versículo 22. Respondeu tudo, vai bem? Meu Senhor, me mandou dizer agora mesmo, viram a mim 2 jovens, 2 discípulos, 2 profetas da região montanhosa. Dei para dar-lhes 1 talento de prata e 2 moedas de roupa fina. Disse Naamã, toma 2 talentos, e insistiu com ele. E amarrou 2 talentos de prata e 2 sacos com 2 mudas e roupas finas, colocou sobre os 2 dos seus moços, os quais os levaram à frente de Geazi. Veja, Geazi recebeu tudo isso pela obra a qual o Criador fez na vida de Naamã, que foi a cura da lepra de Naamã. Geazi não recebeu só dinheiro, recebeu tudo que está escrito no versículo 22 e 23. Também recebeu a lepra. Quantas pessoas estão recebendo pela obra do Criador dentro das casas, dizendo que a pessoa foi curada, além de ela recebe dinheiro pela uma obra do Altíssimo, e Eliseu recusou, ele não aceitou as ofertas de Naamã. Depois vocês podem ler 2 Reis, capítulo 5, do versículo 1 até o versículo 27. Eliseu recusou, Naamã insistiu com Eliseu, mas mesmo assim Eliseu recusou, porque Eliseu entendeu que a obra não é dele, a obra é do Altíssimo, que não foi Eliseu que curou Naamã, foi o próprio Criador. Mas Geazi, focado no dinheiro, focado naquilo que Naamã poderia ter lhe dado, ele recebeu 2 coisas. Ele recebeu os presentes de Naamã, mas também recebeu a lepra para sempre. Quantas pessoas estão assim dentro da igreja? Recebendo pela obra do Pai. Disciplina do Altíssimo e disciplina do homem. O Criador colocou uma disciplina na minha vida por tempo indeterminado, confirmada pelo meu pastor. Pelo meu pastor. Então, a disciplina da minha vida, confirmada pelo Criador, isso há alguns anos, há mais ou menos quase 2 anos atrás, o Criador está me disciplinando por tempo indeterminado, e a disciplina que vem do Criador na minha vida é para ser até por tempo indeterminado. Isso foi confirmado pelo meu pastor. Meu pastor colocou em disciplina lá na igreja. Ele me colocou em disciplina dentro da igreja, e eu aceitei a disciplina porque aquilo ali foi uma confirmação da qual o Criador fez na minha vida. Disciplina até o último dia da minha vida. Qual foi a falta gravíssima que eu cometi? O Criador vai me dizer. Um dia ele vai me dizer qual foi a falta gravíssima que eu cometi. Porque às vezes a gente não entende que é necessário que a gente seja corrigido, repreendido, açoitado e disciplinado pelo Altíssimo, não pelos homens que estão fazendo, colocando as pessoas em disciplina acima da palavra. A mulher cortou o cabelo, põe na disciplina, mas você vai ver o mesmo pastor que colocou a pessoa em disciplina com a barba feita, com o cabelo cortado. No mínimo para ele estar com o cabelo grande e com a barba comprida, já que está colocando a pessoa em disciplina ou proibindo alguém de entrar na igreja porque cortou o cabelo ou porque fez a barba. Vocês vão ver aí nos Gideões estão querendo obrigar as pessoas a raspar a barba. Quando raparam as barbas dos moços de Davi, Davi mandou eles para envergonhar eles, os soldados de Davi. O que Davi fez? Vai para a cidade de Jericó até que a sua barba cresça.
Isso está lá em 2 Samuel, capítulo 10. Capítulo 10. Então, as pessoas estão colocando pessoas no banco. Banco é heresia. Se você colocar alguém em disciplina, tem que ter acompanhamento. Não pode deixar a pessoa sozinha lá, tem que ter alguém acompanhando. Tem que ser acompanhado pela pessoa que colocou em disciplina e por uma testemunha, no mínimo 2 pessoas, quando coloca alguém em disciplina. Tem que ter o acompanhamento. Se não tiver o acompanhamento, é heresia. Banco é heresia. E quais são as faltas gravíssimas? Essas aqui que eu apresentei para você, essa foi Geazi, Miriam, Davi recebeu a disciplina do Altíssimo até o último dia da sua vida. Miriam recebeu por 7 dias. Geazi, para sempre. É o Criador que determina a disciplina na minha e na sua vida. Então ele deixa bem claro aqui, assim, ó, no versículo 7. E para disciplinar-os e suportar a correção do Pai, vos trata como filhos, no plural, todos que aceitam a correção. Pois qual o filho a quem o Pai não corrige? Isso é para mim e é para você. Você que é pai, que é mãe e eu que sou filho, quantos de nós já não recebeu correção dos nossos pais? Ou quantos de vocês que é pai e mãe e corrige os seus filhos? Vocês corrigem os seus filhos porque você ama eles. Essa disciplina vem do Altíssimo, vem do Criador, vem do Pai. Se é para você ficar, se o pastor te colocar em disciplina acima da palavra, senta. Fica sentado no banco, ele vai prestar conta do ministério, ele vai prestar conta daquilo que ele está fazendo. Ele vai prestar, mesmo que ele esteja acima da palavra, fica no banco. Sente lá no banco, fica sentado no banco. Porque a disciplina dentro da igreja, a doutrina dentro da igreja, tem o regime interno, às vezes é 1 ano. Se passar disso, continua sentado no banco, porque o pastor ele vai te prestar conta do seu ministério. Mas lembre-se, correção, repressão, açoite e disciplina vem do Altíssimo. Vou repetir o versículo. Hebreus capítulo 12, versículos 5, 6, 7 e 8. Já vos esqueceste da exortação que vos admoestais, como filhos, no plural. Filho meu, singular. Pessoal, ele trata comigo e com você. A disciplina é comigo ou com você. Não desprezai a correção do Criador e não desanime quando por ele fores repreendido, porque o Pai corrige a quem ele ama. Toma cuidado quando você estiver sem correção, porque se você não está sendo repreendido, não está sendo corrigido, está sendo açoitado, você toma cuidado, começa a se preocupar, porque o Pai só repreende, corrige e açoite aquele quem ele ama e tem por filho. Por filho. O que recebe por filho. E para a disciplina de suportais a correção, o Pai vos trata como filhos, no plural. Primeiro é no singular, pessoal. No plural, com todas as pessoas que aceitam a correção, a repressão, a açoite ou a disciplina. Pois o filho não há a quem o Pai não corrija. Se porém estáis sem disciplina, da qual todos são feitos participantes, sois então bastardo, não é filho, você é chamado de bastardo. Se você não aceitar a correção, a repressão, a açoite ou a disciplina, você não é chamado de bastardo. Agora, quando você aceita a correção, a repressão, ou a açoite, ou a disciplina, você é chamado de filho do Criador. Isso é profecia. Profecia. Ser chamado do filho de Criador quando você aceita a correção, a repressão, a açoite ou a disciplina. E isso é uma profecia realizada, mas só é uma profecia realizada se você aceitar a correção, a repressão, a açoite ou disciplina do Altíssimo. Se você não aceitar, você é chamado de bastardo. Se você aceitar, você é chamado de filho. Filhos do Criador. Eu agradeço a oportunidade. Fica com essa palavra. A palavra de hoje é disciplina do Pai, Criador e disciplina dos homens. Obrigado.